Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima. Nós estamos iniciando mais uma aula, tá? Essa aula de hoje é para poder falar sobre a classificação dos hidrocarbonetos. Já trabalhamos com nomenclatura, você já reconhece, já sabe o que é um hidrocarboneto, agora a gente vai classificá-los, tá? Essa aula de hoje, por que ela é importante? Porque a gente vai estar falando sobre as propriedades físicas, tá? E o que a gente vai aplicar para hidrocarboneto, depois você vai poder estender para outras funções orgânicas. Então, o entendimento dessa aula vai ajudar, por exemplo, a entender as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá certo? Vamos começar? Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Eles são muito aplicados e muito utilizados no nosso dia a dia, tá? Eles, por exemplo, formam uma complexa mistura conhecida como petróleo. Então, boa parte dos compostos que estão no petróleo são hidrocarbonetos. O gás de cozinha, por exemplo, é uma mistura de propano e butano, são hidrocarbonetos. A gasolina é hidrocarboneto, querosene é hidrocarboneto, óleo diesel é hidrocarboneto, e assim vai, fora outras variações, tá? Aqui fala o seguinte: os derivados do petróleo são utilizados em máquinas agrícolas e industriais, no sistema de transporte, na produção de polímeros e plásticos e ainda na obtenção de alguns medicamentos, tá certo? E a gente vai ver cada um deles. Bem, os hidrocarbonetos são divididos em hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Então, um ao invés do outro. Aquele composto que não é aromático vai ser alifático. Então, esse que vai ser o sentido, tá? Então, quando falar em uma cadeia alifática, o que é uma cadeia alifática? Aquela que não é aromática. Aí, o que é uma cadeia aromática? Aquela que tem o anel benzênico, tem o benzeno como cadeia principal. Os alifáticos podem ser cadeias acíclicas e cíclicas. Acíclicas são cadeias abertas. Cíclicas são cadeias fechadas. As cadeias abertas se subdividem alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno, são as fechadas. E os ciclocinos, tá? Que são as cadeias fechadas alicíclicos, quer dizer que ela é fechada, mas ela não é aromática. Nós vamos começar com o alcano, que é a forma mais simples do hidrocarboneto. São hidrocarbonetos abertos que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. É o que ele escreve aí, olha. Hidrocarbonetos alifáticos, quer dizer que não aromáticos, acíclicos, quer dizer que é aberto, saturados, quer dizer que tem apenas ligações simples entre carbonos. Observe que na molécula desses compostos, o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono acrescido de 2 unidades. Por isso que a fórmula geral dele é CnH2n mais 2. Esse Nzinho colocado nessa fórmula aí é a quantidade de carbono, tá? Então vai ser o número de carbonos, o hidrogênio vai ser o dobro dessa quantidade com mais 2 unidades. Por exemplo, no primeiro composto, CH tem apenas um único C. Então meu N vale 1. Se jogar na fórmula vai ficar C1, o H 2 vezes 1 é 2. Com mais 2 vai dar 4. Então a fórmula vai ser CH4. Esse composto que tem apenas um único carbono, para fazer a nomenclatura dele, quem tem um carbono, o prefixo é met. Ligação simples, an. Hidrocarboneto, termina com O. Metano é o nome dele, tá? O próximo composto, a próxima estrutura, nós vamos ter 2 carbonos. Então, lá na fórmula geral, o CnH2n mais 2, o N vale 2 agora. Então, vai ficar C2, beleza. O H 2 vezes 2 vai dar 4, com mais 2 vai dar 6. Então vai ficar C2H6. Eu tenho 2 carbonos, prefixo para 2 é et, ligação simples entre carbonos, an, hidrocarboneto, termina com O. C2H6, etano. Bora ver aqui mais uma. Eu tenho um composto agora com 4 carbonos. Então, jogando a fórmula geral, vai ficar C4, que é o CnH2n mais 2, tá? C4, então meu N vale 4. 2N mais 2, então é 2 vezes 4, 8. Com mais 2 vai dar 10. C4H10. 4 carbonos é but, ligação simples entre carbonos é an, hidrocarboneto, termina com O. Esse butano, ele pode ser representado também na forma de linhas, tá? Tu coloca assim, colocando os elementos, ou faz esse zigue-zague, tá?
onde cada extremidade e cada intersecção de linha é um átomo de carbono. Então, por isso que ele faz esse zigue-zague para representar que tem 4 átomos de carbono, tá certo? Vamos lá. Os alcanos apresentam elevada estabilidade e baixa reatividade. Então, eles apresentam ligação simples, então eles pouco reagem, tá? Então, misturar com ácido, misturar com uma base, por exemplo, não vai ter essa reação, tá? Ok? Diferente do alcino, que tem ligação dupla, que vai ter ligação tripla. Então, essas ligações elas são facilmente quebráveis, então a reação vai ser mais fácil de ocorrer. Aqui não, aqui é mais difícil, tá? Só tem ligações simples, essas ligações são relativamente fortes, então dificilmente vai ocorrer uma reação. Não quer dizer que ele não reaja, ele vai ter sim, em condições extremas vai ocorrer uma reação, tá? Esses alcanos, a maioria deles é utilizado como combustível, como eu já até citei agora há pouco. Você vai ter gás de cozinha, o gás natural, então vai ter gasolina, querosene, tá? Então quer dizer que quando eles misturados com o oxigênio, vão formar uma mistura inflamável. Então a mistura deles com o oxigênio, uma faísca, pode provocar uma explosão, tá? Propriedades físicas. Os alcanos, os hidrocarbonetos, de uma forma geral, eles são apolares, tá? No caso assim, por exemplo, a água. A água é formada por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Quando vai fazer ali a fórmula estrutural da água, vai ver que o oxigênio ele apresenta maior eletronegatividade. Então ele acaba atraindo para perto de si o par de elétrons que ele está compartilhando com o hidrogênio. E com isso ele vai provocar polos na molécula. Então a molécula da água é uma molécula polar. Ela tem polos, é um lado negativo e um lado positivo, tá? A água, ela é polar. Os hidrocarbonetos, como o alcano, como o metano, por exemplo, tá? Essas forças de eletronegatividade, elas vão acontecer, só que em sentidos opostos. E isso vai fazer com que elas se anulem, é como se fosse um cabo de guerra, tá? Forças que são puxadas em sentidos opostos, no caso a mesma força puxada em sentidos opostos. Então elas se anulam. Se ela se anula, se ela não tem esse momento polar, então a gente vai dizer que hidrocarboneto, a gente vai dizer que os alcanos, eles são apolares. Esse A vem com sentido de negação. Igual, por exemplo, a palavra normal e anormal. O A significa não, não normal. Tá certo? Então, apolar quer dizer que não tem polos. Ele não tem polos. E existe a regra da solubilidade que fala o seguinte: semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. É por isso que a água e o óleo não se misturam, porque a água é polar e o óleo ele é apolar. Então um não se dissolve no outro. Nesse caso, o hidrocarboneto iria fazer o papel do óleo, tá? Ele é apolar, Então ele não se dissolve na água, ele não é semelhante à água, tá? A densidade dos alcanos ele é menor do que a densidade da água. Pessoal, por exemplo, a parafina, que é aquele material do corpo da vela, tá? Ele é um hidrocarboneto, ele é um alcano de cadeia muito grande, tá? Parafina, ele significa baixa reatividade, baixa afinidade, na verdade, tá? Ele quase reage com ninguém. Se tu acender uma vela, tá? E começar a derreter a parafina, e se tu começar a pingar essa parafina na água, tu vai ver que ela vai boiar. Ela não afunda, ela boia, tá? Se tu pegar a gasolina e colocar na água, ele vai ficar na parte de cima, tá? Ele não afunda. Querosene também. Então, esses alcanos têm uma densidade menor que a da água, tá? Por isso que quando misturado com a água, ela vai ficar flutuando. Não sei se você já viram alguma vez, por exemplo, quando ocorre derramamento de petróleo, por exemplo, o petróleo derramado, o óleo derramado, ele vai ficar na superfície da água, ele não vai lá profundo, tá? Logicamente que por causa do movimento, por causa de algumas necessidades, também tem alguns óleos que acabam descendo um pouco, mas a maioria fica na superfície. Quando eles vão fazer, tentar amenizar para não deixar esse óleo se espalhar, eles fazem uma barreira com boia, tá? Porque esse óleo sempre vai ficar na superfície. Por que fica na superfície? Porque a densidade dele é menor que o da água, então ele vai ficar na parte de cima, tá? Fases de agregação dos alcanos em condições ambientes.
Alcanos de 1 a 4 carbonos são gasosos, tá? Metano, etano, propano e butano. Até no caso o butano é o que vai compor o gás de cozinha. De 5 a 17 são líquidos, entra nesse caso é a gasolina e o querosene. Gasolina é octano, tem 8 carbonos, ela é líquida. De 18 a para cima, ele é sólida, já vai entrar as parafinas, as graxas, tá? Aí já serão sólidos, tá bem? Os pontos de ebulição e difusão dos alcanos crescem quando a sua cadeia carbônica principal e sua massa molecular crescem. O que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é a temperatura necessária para fazer que uma substância no estado líquido passe para o estado de vapor. Então, o ponto de ebulição é a temperatura de vaporização da substância, é a temperatura que ela vai passar para a fase de vapor. Então, como eu tenho o CH4, é uma molécula muito pequena, muito leve, a massa dela é pequena, tá? Tu vai ver ele que é 16, você precisa de pouca energia para poder passar as moléculas dessa substância para a fase de vapor, tá? Aí depois vem lá o etano, que está logo embaixo dele, que tem 2 carbonos, tá? Já é um pouquinho maior, já é mais pesada. Se ela tem uma massa maior, eu vou precisar de mais energia para poder passar essa substância para a fase de vapor. Logo abaixo dela tem uma substância com 3 carbonos, é o propano, tá? Ela é maior, a cadeia é maior, a massa é maior, eu vou precisar de mais energia ainda para poder conseguir essa vaporização. Então, à medida que eu vou aumentando o número de carbonos na cadeia, eu vou aumentando a massa, eu vou aumentando a interação de forças intermoleculares, vai ficando cada vez mais difícil passar para a fase de vapor e eu vou precisar cada vez mais de maior temperatura, de mais energia. É por isso que, quanto maior a cadeia, maior ponto de ebulição. Menor cadeia, menor ponto de ebulição. Mas se tiver cadeias que têm o mesmo número de carbonos, vai ter maior ponto de ebulição aquela que tiver menor número de ramificações. Aqui está escrito assim, olha, para 2 alcanos com o mesmo número de átomos de carbono por molécula, quanto maior for o número de ramificações da cadeia, menor será o ponto de ebulição. Tá? Quanto mais ramificado, menor o ponto de ebulição. Por que isso? Imagina que existe uma força de atração que nós chamamos de força intermolecular. Tá? Essa força intermolecular é a interação de uma cadeia com outra dela própria. Então, bora imaginar que eu tenho aqui uma outra cadeia do mesmo composto. Tá? No caso dos alcanos, eles são compostos apolares. Então, a atração que existe entre essas estruturas, ela é muito fraca. Ela é fraca, porém, ela existe, tá? Então, vai ocorrer aqui, entre essas cadeias, essas forças de interação. Veja que na cadeia que ela não é ramificada, existe um número de interações muito maior que na cadeia ramificada. Então, se tem mais interações, quer dizer que essas moléculas na cadeia aberta, elas vão estar mais presas umas às outras. Enquanto que na cadeia ramificada tem pouca interação, ela não vai estar tão presa assim. Então, como a força na cadeia ramificada é pequena, então eu vou precisar de menos energia para passar ela por estado de vapor. E na cadeia normal, na cadeia que é direta, maior, tá? Eu vou precisar de mais energia. Portanto, quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de ebulição. Bem? Vamos lá, para o próximo. Propriedades químicas. Os alcanos são pouco reativos, não reagem com ácidos bases, tá? E não são atacados por oxidantes ou redutores enérgicos. Aquilo que eu falei, a reatividade dele é muito baixa, tá? Isso não quer dizer que ele não vai reagir. Sim, vai ter algumas condições extremas que ele vai reagir. Nós vamos ter um tópico lá na frente que é chamado de reações orgânicas. A gente vai ver quais são essas reações que podem acontecer com os alcanos, tá certo? O termo também se chama de parafinas, né? Alcanos ou parafinas. Esses parafinas justamente diz isso, que é baixa a afinidade. A reação dela é muito baixa. Fontes naturais. Os alcanos são encontrados no petróleo, no gás natural, nas folhas de plantas, constituindo a cera parafínica, e nas ceras de abelha. Aplicações.
são utilizados principalmente como combustível e como matéria-prima para produtos petroquímicos. Por exemplo, o gás de cozinha, gasolina, tá? Querosene, são exemplos de aplicações do alcano. O outro grupo, além do alcano, é o alceno ou olefinas, tá? São hidrocarbonetos alifáticos. O que significa alifáticos? Não aromáticos. Acíclicos. O que significa acíclicos? Significa abertos. Insaturados. Insaturados quer dizer que tem ligação dupla ou ligação tripla, tá? Eles são insaturados com apenas uma ligação dupla entre átomos de carbono. Se tivessem duas ligações duplas, seria alcadieno. Se houvessem três ligações duplas, seria alcatrieno. Se houvessem quatro, alcatetraeno, assim seguiria. Mas nesse caso só tem uma ligação dupla, ele é um alceno, tá? Observa-se que nas moléculas desses compostos, o número de hidrogênio é o dobro do número de carbonos. Então a fórmula geral dele é CnH2n. Tá? O que é o N? O N é o número de carbonos. Então, se eu tiver um carbono, o hidrogênio é o dobro. Nesse caso aqui, eu não posso ter um carbono porque tem ligações duplas entre carbonos. Então, o menor composto é de 2 carbonos. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 carbonos, o hidrogênio vai ser 4. Se eu tenho 3 carbonos, o hidrogênio vai ser 6. Se eu tenho 4 carbonos, o hidrogênio vai ser 8. E assim segue. Então, para alcenos, o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. O meu primeiro composto lá, eu tenho 2 carbonos, uma ligação dupla entre eles. 2 carbonos, vai ficar C2. O H é o dobro, então vai dar C2H4. Tá? 2 carbonos, prefixo é et. Ligação dupla em hidrocarboneto O. Eteno. Essa é a fórmula do eteno. Tá? O próximo composto, eu tenho 3 carbonos. C3. O H é o dobro, então vai dar C3H6. Tá? No caso da representação por linha desse composto, pessoal, tá? Imagina lá, tem um carbono na ponta de baixo, um carbono no topo e outro carbono na ponta de baixo. A ligação dupla é feita por um traço duplo, tá? Vai ser um traço duplo aí. Temos 3 carbonos, vai ser própeno, ligação dupla em terminação O, propeno é o nome desse composto. Aqui nós temos uma cadeia de 4 carbonos, o hidrogênio vai ser o dobro, então é C4H8, a fórmula desse composto. 4 carbonos é but, ligação dupla em, a ligação dupla está no segundo carbono, então é 2 em, hidrocarboneto O. Tá? Vamos lá. Como os átomos de carbono da ligação dupla estão hibridizados na forma sp2, os ângulos entre as valências são as ligações, são aproximadamente iguais a 120 graus. Um pouco maior para a ligação simples dupla e um pouco menor para entre as ligações simples e simples. Mas aí a diferença é muito pequena. Apesar de haver essa diferença, quimicamente falando, não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente vai considerar que todos os ângulos entre as ligações são de 120 graus. Tá? Então a distância entre cada ligação é de 120 graus. Propriedades físicas. São insolúveis em água, pela mesma motivo lá dos alcanos. Tá? Aquilo que eu falei. Se você entender um, você vai conseguir estender o conceito para outros, tá certo? Os alcenos são hidrocarbonetos que são apolares. A água é polar, portanto não são semelhantes, então não são solúveis entre si. Tá? A densidade do alceno é um pouquinho maior que a densidade do alcano, mas mesmo assim ainda é menor que a densidade da água. Tá? Os pontos de ebulição e de fusão dos alcenos crescem quando sua cadeia principal e sua massa molecular crescem. A mesma ideia lá do alcano. Quanto maior a cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição. Menor cadeia, menor ponto de ebulição. Por quê? Maior cadeia, maior massa. Vai ficar mais pesado, vai precisar de mais energia. Se forem cadeias ramificadas, a cadeia ramificada tem menor ponto de ebulição se for comparado com uma cadeia normal. Fases de agregação de alcenos em condições ambientes. De 2 a 4 carbonos são gases, de 5 a 16 são líquidos, de 17 em diante são sólidos. Então é muito próximo ali daquela tabela do alcano, tá? Ele vai reduzir no finalzinho, vai reduzir um carbono no final ali, mas é muito próximo. Propriedades químicas. A ligação dupla presente no alceno é responsável pela alta reatividade dessas substâncias. No caso, essa ligação dupla, pessoal, ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação sigma é uma ligação forte,
tá? Mas a ligação π é uma ligação muito fraquinha, então ela pode ser quebrada. Então, quando esses compostos são envolvidos em reações, geralmente a ligação π da dupla ela é quebrada, onde permite a adição de novos átomos na cadeia. Tá? Então, ocorrem reações de adição facilmente com esse tipo de molécula, tá certo? Então, eles são bastante reativos. Fontes naturais. Os alcenos são raros na natureza. Em pequenas porcentagens, alguns são encontrados em óleos minerais e gases naturais. Constata-se também na presença de alcenos em petróleo, mas isso se deve ao craqueamento. O craqueamento é um processo que eles fazem nas refinarias, onde ele pega uma cadeia muito grande e vai quebrar em cadeias menores, e nisso pode formar alcenos, tá? O nome olefinas é porque ele é encontrado também em alguns tipos de óleos e também porque a reação dele com o cloro formava um material bem oleoso, tá? Então também ficou esse nome de olefinas, certo? Aplicações. Como exemplo de aplicação dos alcenos, considera-se eteno ou etileno, o que pode ser usado no amadurecimento de frutas. Na obtenção do polietileno, que é um polímero, é um plástico, tá? É usado em vários brinquedos, em instrumentos médicos, no para-choque do carro, em alguns tipos de copos, tá? Esse polietileno. Então, a fabricação de explosivos e também como anestésico. Bem, processo de amadurecimento. Quando você tem grandes produtores de frutas, de banana, por exemplo, tá? Geralmente essas bananas elas são colhidas verdes ainda, tá? Por quê? Para dar tempo dessa banana chegar ao centro de distribuição, para poder ser levado para o supermercado, para se colocar na prateleira, para o consumidor comprar e ela não estragar. Se isso fosse feito com a banana já madura, ela tem uma validade muito pequena. Então, geralmente utiliza a banana verde ainda, tá? Ela é colhida verde ainda, ela é transportada verde ainda, para poder resistir melhor a essa questão do transporte. Quando chegado no centro de distribuição, geralmente elas são abafadas. Às vezes até queimam a serragem, que nesse processo eles acabam produzindo o etileno, tá? Que é esse eteno aí. Esse etileno é uma espécie de hormônio. Quando as bananas começam a detectar esse hormônio, né, começam a detectar essa substância na atmosfera, é um sinal para elas que elas têm que amadurecer. Então elas começam a amarelar a cor da casca dela, tá? Porque ela está no processo de amadurecimento. Aí essas bananas são levadas para o supermercado. Às vezes você chega lá no supermercado, você compra uma banana, por exemplo, que ela tá com a casca bem amarelinha, tá bonita e tal, mas quando você vai comer ela não tá doce, ela não tá macia ainda, tá? Ela ainda tá verde, ainda tá rançosa, ainda tá travosa, tá? Por quê? Porque ela não teve ainda o processo natural dela de amadurecimento dessa banana. Então, geralmente, tu compra, espera mais tempo para depois e comer a banana, tá certo? Então, ele é um processo que é forçado justamente pelo eteno ou etileno. Tá? Também é usado em anestésico. Viram que ele tem propriedade de relaxar os músculos. Então, em alguns processos cirúrgicos, utilizam esse eteno como anestésico. Só que, porém, viram que o uso deles ele acaba acelerando o batimento cardíaco, altera a pressão sanguínea e tal. Então, tem que ter um pouco de cuidado ao utilizar essa substância. Alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos. São hidrocarbonetos alifáticos, que significa alifáticos? Não aromáticos. Acíclicos, quer dizer que abertos. Insaturados com apenas uma ligação tripla entre átomos de carbono. Observe-se que nas moléculas desse composto, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbono, subtraindo 2 unidades. Então, para lembrar, alcano é CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n. Alcino, CnH2n menos 2. Tá? Então, essa fórmula geral aí vai ajudar a vocês a determinar a fórmula molecular dos compostos. Tá? Se precisar ficar somando o número de hidrogênios, jogue direto na fórmula. O nosso primeiro alcino tem 2 carbonos. Então, vai ser C2, tá? O H é o dobro menos 2. Então, o dobro de 2 é 4. Menos 2 vai dar 2. C2H2. Tá? Eu tenho 2 carbonos.
et. Ligação tripla, in. Hidrocarboneto O, etino. O nosso próximo alcino, eu tenho 3 carbonos, C3. O número do H é o dobro ou menos 2. O dobro de 3 é 6. Menos 2 vai dar 4. Vai ficar C3H4. 3 carbonos é própeno. Ligação tripla, in. Hidrocarboneto O, propino. Tá? O próximo alcino tem 4 carbonos. Então vai ficar C4. O número de hidrogênio é o dobro menos 2. O dobro de 4 é 8, menos 2 vai dar 6. C4H6. 4 carbonos, but. Ligação tripla. Onde está a ligação tripla? Está no carbono número 2. 2, in. Terminação O, porque ele é hidrocarboneto. Tá bom? Então vamos lá. Propriedades físicas. Os alcinos são insolúveis em água. Por quê? Porque não são semelhantes à água, eles são apolares, tá? Mesmo motivo lá do alcano e do alceno, tá? Eles não são semelhantes. A densidade do alcino é levemente maior que a densidade do alcano e do alceno de mesmo número de carbonos. Então ele vai ser um pouquinho mais denso, mas mesmo assim dá menor densidade do que a água. Ponto de fusão e de ebulição do alcino cresce quando sua cadeia também cresce. Sua cadeia e sua massa também vai crescer. Fase de agregação. Alcinos de 2 a 4 carbonos são gases, é a mesma faixa dos outros. Tá? De 5 a 14 é líquido, aí que mudou um pouquinho. De 15 em diante são sólidos. Propriedades químicas. Os alcinos são mais reativos do que alcano e alceno. Então lembra lá, por que o alceno ele é mais reativo que o alcano? Porque ele tem uma ligação pi. E no caso do alcino ele tem 2 ligações pi. Tá? Então com isso o alcino ele vai ser mais reativo do que o alceno. Como os demais alcinos, acetileno é inodoro e incolor. Quando na fase líquida, esse composto é sensível ao choque e explode perigosamente. Assim como alcinos, o alcino também sofre reações de adição com relativa facilidade. Aquilo está falando, ele quebra as ligações pi, que são as mais fracas, e essa ligação pi quebrada ela vai permitir a entrada de novos átomos na molécula. Fontes naturais. Os alcinos na prática não são encontrados na natureza, pois são raros são os alcinos obtidos no reino vegetal. Aplicações. A aplicação fica por conta do seu composto mais importante, que é o acetileno. Essa substância é utilizada na fabricação de borrachas sintéticas, de plástico, PVC e PVA, de fios têxteis e como combustíveis para solda. Tá? Como exemplo, é possível citar os maçaricos oxiacetilênicos capazes de atingir temperaturas bastante elevadas. Temperaturas assim de 3.000 graus Celsius. Ele consegue atingir com a queima do acetileno. O acetileno também ele era utilizado, pessoal, em algumas lanternas, no capacete, no caso de exploradores em cavernas. Então tinha assim no capacete dele uma lanterna, tá, que queimava a base de acetileno, tá, para poder iluminar o caminho, tá certo? Então é isso. A gente viu lá naquela subdivisão que tem lá no início que existem outras formas de hidrocarbonetos, ok? Mas para a gente não se estender e também não acabar jogando muita coisa assim de uma vez só, então a gente vai dar uma pausa aqui nessa parte de alcino, tá? E em outras aulas eu vou explicar para vocês outras formas de hidrocarbonetos e a propriedade deles, tá certo? Tenham todos um ótimo dia, até a próxima, valeu, tchau!